CEO da Salary Fits, uma spin-off internacional da fintech Zetra, de 2 décadas no mercado, mora em Londres e leva o conceito de crédito consignado para o exterior, em que não existe essa cultura aqui no Brasil. É professor licenciado do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, graduado em Direito pela UFMG e em Relações Internacionais pela PUC Minas, doutor e mestre em Direito Internacional também pela PUC Minas. Meu convidado de hoje é o Delber Lage. Delber, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks e obrigado pela sua participação. Vitor, o prazer é meu, vai ser aí uma alegria poder trocar ideias e discutir um pouco sobre carreira e como que a gente se insere e planeja aí o nosso futuro mercado de trabalho. Fico muito agradecido pelo convite e vai ser uma satisfação. Show de bola. Prazer é nosso, Delber. E aí, galera, antes da gente começar a nossa conversa, pular para dentro aqui da nossa conversa, só reforçando um pouco do quadro de hoje aqui do Carreira Talks, é o wrap-up, né? E nesse quadro a gente envelopa aqui vários temas relevantes aí nas agendas de mercado. Já passaram por aqui e vão passar, né, temas relacionados aqui de inovação, novas tecnologias, transformação digital, mercado e futuro de trabalho como um todo, e diversidade e inclusão, por exemplo, também, como já passou por aqui. O tema de hoje que a gente vai conversar é sobre mercado de trabalho europeu. Né? O Delber vai contar um pouco para a gente como é que é a experiência dele lá. Estou cheio de perguntas para fazer para ele aqui, mas vamos começar. Delber, conta para a gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que você chegou até aqui? Legal, cara. Assim, eu vou dizer uma trajetória bem usual em termos de como ela progrediu, claro que com sucessos, com fracassos, como todas as outras, mas fundamentalmente eu fazia, enfim, 2 faculdades, eu fazia Direito e Relações Internacionais, durante, muito por incentivo, enfim, dos meus pais, acho que foram, para mim, um elemento fundamental aí para minha visão do que eu queria fazer no futuro e de como as coisas foram acontecendo, né? Eu comecei com Direito e apareceu uma oportunidade de fazer Relações Internacionais, acho que minha vida, fazendo um breve parênteses, foi muito disso. Eu tinha uma estratégia, um planejamento de mais longo prazo, algumas situações ou cenários, circunstâncias foram se apresentando e felizmente eu fui tomando algumas decisões que foram muito positivas para mim, né? Começar relações internacionais é quase que uma história sem querer. Eu não vou contar demais aqui para poupá-los e poupar o tempo para as próximas boas conversas, mas eu comecei meio que sem querer. E me apaixonei pelo curso e foi super legal. Então eu comecei com uma trajetória de Direito e Relações Internacionais, ou ainda estudando muito, um grande foco, e já nesse início, ali, 3º, 4º período de faculdade, ficava me perguntando e me comparando aos amigos que já estavam fazendo estágio, né? Se estava tomando a decisão adequada ou não, de não ter uma experiência profissional cedo na universidade e ficar fazendo 2 cursos. Então eu fazia um de manhã, outro à tarde, não trabalhava, etc. E aí lá no meu 7º período, eu tinha que fazer estágio obrigatório no curso de Direito, transferi meu curso de Direito para a noite, para fazer o estágio de manhã, Relações Internacionais à tarde, Direito à noite, e aí fiz um estágio inicial com uma grande líder, a doutora Sirlene, e ela era um estágio de Direito do Trabalho, era enfim, uma área que eu nem tinha pensado em fazer, mas que ia resolver ali o meu problema de curto prazo, que era ter a formação necessária para eu poder me formar em Direito, né? Pouco depois, aí, num outro caso, já indo para o meu último ano de faculdade ali, né, para o 9º, 10º período, eu tive a oportunidade de começar no Centro de Direito Internacional, o CEDIM, que era recém-criado pelo professor Leonardo Nemer Caldeira Brant, um dos grandes expoentes do direito internacional no Brasil, meu grande mentor, né, profissional, e comecei lá como estagiário. Então, me formei, eu entrei lá como estagiário, fiquei 1 ano nesse esquema de fazer de manhã, à tarde um curso, à noite o outro, e comecei lá a minha trajetória profissional com esse viés. O Centro é um think tank de direito internacional, se tornou o maior think tank desde então de direito internacional do Brasil. Eu fui o primeiro estagiário. Havia outras pessoas que fundaram o Centro com o professor Leonardo, mas eu fui o primeiro estagiário, o primeiro que chegou lá, junino, para começar a trabalhar. E dali, enfim, fui progredindo dentro do próprio centro. A gente tornou um centro de pós-graduação. Pouco depois que eu saí em 2015, virou uma faculdade. Então, assim, uma história de muito sucesso aí, liderada de novo pelo professor Leonardo Nemer. E comecei com essa trajetória, então, com esse viés de produzir, com esse viés acadêmico, né, na área do direito e das relações internacionais. Então, ato contínuo, passei no mestrado, fiz mestrado, terminei o mestrado em 2008, entrei no doutorado em 2010, formei em 2014 no doutorado, mas paralelamente, e aí fui dando aula em algumas faculdades, universidades, UniBH, UNA,
enfim, pós-graduação no Milton Campos, fui fazendo uma PUC federal, fui fazendo uma carreira acadêmica, mas paralelo com esse viés de ter o próprio negócio, né? Então, o Cedin era ali uma startup de educação, no futuro depois virou EdTech, fazendo alguns cursos de pós-graduação virtual, onde nem se falava muito nisso ainda, fomos os primeiros a fazer. E, paralelamente a isso, teve a oportunidade de criar, enfim, da gente criar uma prática de advocacia em 2008, muito focado em empresas internacionais. Então, comecei a trabalhar demais com empresas internacionais vindo para o Brasil, ou indo para o Brasil, né? E naquele momento, por estar em BH, por estar em Minas, muito no foco de mineração ambiental, né? E esse era, assim, o grande mote da minha atuação profissional de advocacia. Pouco depois, 2011, 12, eu fiz um programa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para levar jovens lideranças para lá e para entender como é que funcionava o mercado, etc. Então a gente falou desde com o Departamento de Estado, etc., a outros stakeholders assim, americanos, e eu tinha cliente, uma empresa de software nos Estados Unidos, um grande, enfim, impacto na minha vida também. Então, não só no seu ambiente de trabalho como seus gestores, mas também, às vezes, seus clientes, os fornecedores com quem se interage podem ter um impacto grande. O pessoal dessa empresa, muito consolidada no setor de TI do Brasil, que chama Avenue Code, também foi muito central para mim. Eu conheci os fundadores, os donos, fiquei na casa de um deles algumas semanas a mais no programa e conheci o ecossistema de tecnologia ali de São Francisco, né? Isso foi em 2011. E voltei falando, cara, quero fazer isso, quero me tornar um advogado de tecnologia, quero focar em tecnologia, é o futuro, etc. E larguei aquela história que eu tinha de mineração, empresa gigante, representando empresa australiana bilionária que estava investindo no Brasil, e comecei a focar em tecnologia, startup, e ali a coisa foi acontecendo. Eu fiquei, assim, trabalhando muito no setor de startup de 2011 a 2015, e aí peguei muita empresa inicial, que depois ficou famosa, trabalhei com várias startups aí que depois algumas se tornaram unicórnio, outras se tornaram bem famosas no Brasil naquele momento, né? E fui me apaixonando com o setor cada vez mais, me envolvendo mais, e particularmente com fintech. E aí fui assessorar a Zetra, né, numa primeira oportunidade que eles tinham para se expandir para o México. Foi a primeira parte da expansão internacional da Zetra. Me apaixonei com o projeto, me aproximei demais dos fundadores, do Renato Tarrose, e aí a gente acabou se entendendo de repente para que a gente fundasse, enfim, uma operação internacional muito mais abrangente do que aquela que foi pensada inicialmente. E aí foi uma coisa muito assim dinâmica. A gente teve uma conversa, eu lembro as datas, né, 21 de dezembro de 2016, para que eu viesse para cá. A princípio outra pessoa ia vir, eu estava assessorando o visto de quem viria. No dia 22 eu aceitei, e aí no dia 6 de fevereiro, no dia 26 de fevereiro, nesse meio tempo eu tirei visto, eu estava desembarcando eu, minha esposa, né, minha sogra ajudando, minha filha de 6 meses e 9 malas aqui no Reino Unido. Então, assim, tinha casado há pouco tempo, minha esposa tinha acabado de passar no doutorado, com bolsa, estava dando aula, eu tinha minha carreira toda pronta e resolvemos fazer uma mudança em poucos dias para vir para cá. Então, assim, conta essas coisas porque é interessante a gente saber que vem muito de planejamento de carreira de um lado, ou seja, eu me preparei para uma série de coisas, eu vi oportunidade no setor de tecnologia, eu vi o que eu queria fazer, porque era uma coisa que me dava muito ânimo. Quando eu acabei o doutorado, imediatamente eu apliquei e fui da primeira turma do primeiro curso, que era um mini MBA de Harvard, que chama Core. Eles até chamam de Pioneer, eu fui aceito, então eu estava acabando o doutorado, antes de fazer a apresentação do doutorado, eu fiz a application para esse curso, apresentei o doutorado 20 de dezembro, em janeiro eu comecei o curso. Então, assim, porque eu queria tecnologia, eu queria business, então eu me preparei. Então, de um lado tem um certo planejamento, de outro lado tem pessoas maravilhosas, lideranças maravilhosas. Eu tive muita sorte, da Sirlene lá no meu primeiro estágio, ao professor Leonardo, que foi meu grande mentor, hoje é o Renato e a Rose lá na Salary Pits, então eu tive sorte de trabalhar com pessoas bacanas. Posso citar 1 milhão tem alguns, mas claro, fornecedores legais ou clientes legais, e um monte de cenários, oportunidades que apareceram, e eu fui tomando decisões que me trouxeram até aqui, né? Então, acho que eu falei demais aqui, mas a ideia é só mostrar que é um mix de um monte de coisa, claro, trabalho, dedicação, mas tem oportunidade, tem percepção, tem planejamento e tem muito apoio de várias pessoas super sensacionais que fizeram isso acontecer, sabe? Cara, que legal essa trajetória, e eu queria até aproveitar para... não é o foco do quadro aqui, mas eu não posso deixar de perguntar pela sua trajetória aí. Como é que você toma a decisão de carreira, né? Exigiu muita coragem, né? Todos esses passos que você citou aí, ou a maioria deles, exigiu muita coragem, né, da sua parte. Por mais que você
pela tua trajetória, sempre muito preparado e sempre muito aguerrido ali no estudo e dedicado, né, obstinado pela preparação, como é o lado mental ali, né? Como é que você administra essas tomadas de decisões, esses grandes passos que você deu? Você tem uma dica para dar aí para quem está no início? Às vezes Cara, tem eu te, algumas, assim. eu te pergunto Vai lá. isso porque às vezes eu falo por mim e também por algumas pessoas que estão mais próximas. A gente tem às vezes medo ou receio de fazer um movimento dentro da própria empresa, né? De mudar de área dentro da empresa, quiçá mudar de empresa, mas no mesmo ramo, né? Quiçá mudar de empresa e de ramo, né? Como é que é para você essas mudanças de carreira? Cara, assim, eu vou te falar uma série de fatores que eu acho que pesam para mim e eu reflito, obviamente, muito sobre isso, né? O primeiro deles, cara, é jargão, mas é verdade. Você tem que fazer aquilo que você sente que você tem que fazer, sabe? Não, Tá. não adianta. Eu, em vários momentos da minha carreira, vários, no início da minha trajetória lá no CEDIM, no Centro de Direito Internacional, quando ainda era muito incipiente, muito inicial a proposta, eram poucos eventos, poucos cursos, poucas publicações, eu vi muita gente falar, cara, tem que ser juiz, você tem que ser promotor, você é super bem formado, passou em tudo que você quis e tal, estudou, está preparado, para que você vai ficar aí insistindo numa carreira, não sei o quê. É, então, assim, eu ouvi muita gente naquele momento dizer, cara, tá louco, não tá ganhando dinheiro, tá fazendo isso que sua família consegue te ajudar, seus pais conseguem te ajudar e tal, mas você tem que pensar no futuro. E depois, quando eu saí de lá em 2015, foram quase que as vezes pessoas que vieram falar, você é louco? Você vai sair daí agora? Agora que tá dando certo, que o negócio tá bombando, não sei o quê. Como? Você assim, sua vida é o Cedinho e tal, um lugar que eu nutro o maior carinho, assim, muito especial para mim, de fato. E aí, então, as mesmas pessoas que criticaram muito lá, depois disseram não, e isso aconteceu algumas outras vezes. Então, o primeiro ponto é, cara, segue o seu coração, sabe assim, segue o que você tá afim de fazer, o que você acha. Foram alguns estalos. Segundo ponto, entenda o que significa uma escolha. Eu acho que a gente, em geral, é muito mal treinado ou muito mal instruído em relação ao que é uma escolha, cara. Porque a gente acha que escolher é assim, eu pego tudo que eu quero. Só que escolha não significa isso. Escolha, por definição, é uma exclusão. Às vezes você pode querer duas ou três coisas diferentes, mas você não pode ter as três coisas. Então você tem que entender, você tem que dormir com o fato de que às vezes você vai trocar estabilidade por instabilidade. Que você vai trocar um salário por uma outra coisa. Ou o contrário, que você vai trocar uma coisa que você queria muito fazer, um empreendimento que não deu certo, por um salário melhor. E aí tudo vem, cara, do seu momento de carreira, do seu momento pessoal e do seu momento de família. Então, o terceiro ponto para mim então, primeiro ponto é segue seu coração. Segundo ponto é entenda que é uma escolha. Escolha significa não ter outras coisas. E como se você escolher uma, é melhor você fazer aquela funcionar, porque a outra você não tem mais. Na maioria das vezes não tem turning back, né? Então, escolha. Então, faça a sua escolha e vá atrás disso, né? Terceiro ponto é equilíbrio. E equilíbrio não significa ser tudo igual. Você não vai malhar, ser o melhor estudante, ser o melhor profissional, ou ainda ter uma bruta de uma família ao mesmo tempo. Você pode ter as quatro coisas ao mesmo tempo, mas as quatro coisas não vão ter peso igual na sua vida, sabe? Então, se você gosta de fazer esporte, não sei o quê, vai ter momentos que você vai poder fazer muito. É claro que não tem receita de bolo, né? Cada um é diferente, mas você vai ter que achar um equilíbrio disso com a sua família, seja qual é a estrutura de família que você tenha, disso com o seu trabalho, né? Disso com o seu lazer. Então, assim, eu fui muito tranquilo para, durante a fase da minha vida, não fazer exercício físico nenhum, ganhar peso, durante a fase da minha vida, trabalhar igual um condenado e ter pouco tempo para família ou para amigo, sem nunca deixar, na minha opinião, de priorizar a família e amigo, mas, assim, achando equilíbrios diferentes. Sabe, minha vida oscilou muito entre fases que eu focava muito numa coisa, muito noutra, mas achando um equilíbrio razoável. Então, o equilíbrio é importante das pessoas que estão com você. Não existe projeto seu sozinho profissional. Existe o projeto seu e das pessoas que estão à sua volta, seja trabalhando com você ou seja da sua família. Eu não estaria aqui com o nível de satisfação que eu tenho de estar em Londres hoje se minha esposa não tivesse escolhido fazer isso comigo, não tivesse vindo e a gente não tivesse tomado uma decisão junto pela família, como as meninas hoje são duas, não mais uma. Então, assim, acho que equilíbrio é uma palavra muito importante. Você tem que entender que equilíbrio não é distribuição uniforme. Tem hora que a balança vai fazer assim, vai fazer assado, e você tem que entender se está na hora de mudar ou não, mas equilíbrio é uma palavra muito, muito importante. E aí é uma última palavra, que é o seguinte: você tem que agir no curto prazo,
mas pensar no longo prazo, cara. Você não marca gol antes do jogo começar. Você pode ser o melhor centroavante do mundo, você pode estar na melhor preparação do mundo, você pode ter feito gol nas 10 últimas partidas, se a partida não começou, você não faz gol, cara. Então, assim, espera um momento, trabalha para chegar o momento. Para fazer gol, você vai errar 5, você vai tomar porrada, às vezes você vai ser expulso, não vai conseguir marcar naquele jogo. O que eu quero dizer é tenha paciência. Saiba colher a sua escolha, saiba vislumbrar o que precisa fazer para você chegar na sua escolha. Então, não tenha planejamento. Muita coisa vem, você tem que tomar decisão e mudar de rumo, mas se você não tiver planejamento e não tiver percepção de longo prazo, você vai acabar tomando decisão errada. Então, às vezes dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Ou como meus pais falavam, que eu sou do interior, né? Guardar minha boca para comer minha farinha. Então, assim, se você não tiver um pouco de... Você pode trocar planejamento por resiliência, sabe? Então, assim, segura, faz o que tem que fazer consequentemente, aquilo vai te dar algum fruto. Muito bom, cara. É uma aula, assim, né? E ter clareza sobre essas coisas, né? Porque às vezes a gente não para pensar, né? Vai vivendo a vida e não para refletir sobre as escolhas, o que você está abrindo mão, a tua estratégia, enfim. Muito legal. Obrigado por compartilhar aí os pontos. Mas vamos falar do mercado de trabalho aí da Europa. E eu queria te perguntar sobre como é que foi o teu primeiro contato, assim, né? Abriu empresa, os primeiros, eu não sei como é que é a estrutura da tua equipe, se você tem estrangeiros aí na sua equipe, são todos brasileiros, como é que foi esse processo Assim. de ambientação aí com uma cultura diferente de trabalho? Tá, cara, assim, até para dar um passo para trás, acho que o meu flash com o internacional, com o mercado de trabalho europeu, começou um pouco antes da minha carreira. Então, vou tomar aí 1 ou 2 minutos para contar um pouco disso, porque é bem legal. Fica à vontade. Assim, acho que a gente vive muito de contradições, né? E eu tenho uma contradição homérica, assim, que eu sempre gostei de internacional, sempre não. Eu tive um viés internacional muito cedo na minha carreira, porque eu comecei relações internacionais, como eu contei lá, quase sem querer. Então, sempre com um viés muito internacional na minha carreira, mas o cara mais provinciano que você conhece na vida. Meu negócio é interior, Marliere, a cidade de onde meus pais são, onde eles moram hoje, no interior de Minas, lá no Vale do Aço. Adoro bica, cachaça, pão de queijo e cafezinho coado. Então, assim, muito de família, muito de amigo e sempre flertando com o internacional. Mas eu nunca tive, uma das coisas que eu ouvi uma vez de uma grande amiga, né? Que eu não apliquei para mestrado fora, para doutorado acabei aplicando, foi aprovado, não quis fazer no início. Mas, assim, eu vi que Deus não dá asa à cobra. Mas eu não tinha pretensão de trabalhar fora, não tinha pretensão de morar fora do país. Estou aqui hoje, falo que a gente vive de contradição, né? Mas isso não era um meu objetivo de vida. Eu gostava da minha casa, eu gostava de passar temporadas fora. Eu tive uma carreira muito internacional, por isso que eu estou fazendo esse parênteses. Por trabalhar com direito e relações internacionais e por ter uma vida acadêmica, assim, em 2008 eu fiz um curso da Academia de Direito Internacional de Haia na Holanda, onde o professor Leonardo, que eu falei que foi meu grande mentor, tinha trabalhado. Esse curso foi a grande inspiração para o primeiro curso que a gente fez no CEDIM, que existe até hoje, que chama Curso de Inglês de Direito Internacional, enfim. Então, comecei ali, depois, óbvio, passei algumas temporadas em Paris, na França, porque o professor Leonardo tinha feito doutorado lá, então fiz curso lá, enfim, me envolvi com o ambiente acadêmico de lá, passei esse período nos Estados Unidos, e aí fiz um doutorado de sanduíche em Bonn, na Alemanha. Então, já conheci um pouco dessa coisa de ir para fora, voltar, mas nunca tinha trabalhado fora, apesar de estar sempre exposto com diferentes culturas. Assim, você tem um cliente americano, você tem um cliente australiano, você tem um cliente indiano, como eu tinha, e um cliente espanhol, eram coisas completamente diferentes. Né? Então eu já tinha uma percepção de que a coisa era diferente. Mas quando eu vim para cá, cheguei sozinho, eu era one man band, né? A gente chamava lá na Zetra, na sala de de Sputniks, a gente mandou algumas pessoas para alguns lugares do mundo para explorar e ver o que tinha ali de oportunidade, né? E na realidade, cara, assim, viver uma outra cultura é um negócio muito diferente, assim, porque quando você chega, ah, por exemplo, eu cheguei aqui no Reino Unido, aqui em Londres, tem mudanças, o mercado aqui é muito aquecido, as pessoas trocam de emprego, em geral, muito mais, sabe? Apesar de não ter lei trabalhista, é um mercado muito competitivo, os níveis de salário são mais altos, mas a cidade é mais cara, e esse é o grande ponto, resvala na sua qualidade de vida. Então, o que eu acho? E aí fica uma dica para a carreira em geral, não só para o mercado europeu. Quando você for tomar opções na sua carreira, lembre-se
que você vai postar nas mídias sociais, você vai contar, você vai colocar debaixo do seu currículo os grandes achievements, as grandes conquistas, tá? Doutorado nisso, mestrado nisso, isso, CEO disso, não sei o que lá daquilo, não sei o que, não sei o que. Só que esses pontos que você coloca no seu currículo, cada pontinho desse significa dias e dias de uma determinada rotina. A sua escolha profissional significa a que horas você vai levantar, possivelmente o que você vai comer antes de chegar no trabalho. Você pode ter tempo para tomar café em casa, vai comer na rua, vai comer na hora que você está trocando a estação do metrô. Significa as pessoas com quem você vai encontrar todo dia, o trajeto que você vai fazer, na maioria dos dias, agora isso está mudando um pouco com a pandemia, né? E o seu dia a dia, seu relacionamento com a sua família, se você trabalha de 3 turnos, seu relacionamento é um, se você trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde, seu relacionamento é outro, se você trabalha de meio-dia às 8, seu relacionamento é outro. Então, assim, a escola profissional significa uma rotina, né? E quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei assustadérrimo, porque se por um lado no Brasil, hora do almoço, por exemplo, é uma hora que você chama alguém para conversar, você tem 2 horas, 1 hora e meia, quase sagrada, que ninguém pode nem te ligar. Aqui, cara, é uma loucura. Alguém pega um sanduíche, você pega uma salada, come embolado. Por quê? Porque o foco é fazer reunião back-to-back, porque você chega às 9 e sai às 5, mas não tem hora, não existe hora de almoço. Existe pegar uma comida e comer. Então, já foi alguns sustos assim, eu fui tomando, sabe? Por outro lado, algumas vantagens. Você chegava num evento de networking, eu tinha que fazer business development, né? Eu tinha o nome bonito que eles arrumaram agora para venda, né? Eu tinha que vender, eu tinha que contar uma história no mercado, como o Renato, fundador, falava, né? Vender capinha de celular no mercado que não tinha celular ainda. Então, eu tinha um produto que eu precisava de um outro produto para conseguir vender. Então, eu precisava interagir. E eu ia para os networks, e no Brasil o network é aquela coisa meio assim, né, cara? Você tem sempre aquele clima meio estranho, a gente fica com ali o pé atrás. E aqui não, aqui quando você chega por uma tradição, digamos, cultural, as pessoas estão lá para fazer isso. Então é mais do que tranquilo, é esperado que você vá abordar alguém, que alguém vai te abordar. Existe um pragmatismo enorme na primeira parte da conversa, se você não tem algo ali que aquela pessoa está buscando ou vice-versa, é super tranquilo de falar, então beleza, legal, prazer te conhecer, mas vamos para a próxima. Também senti em outros lugares aquela coisa de não vou sair, aí fica tentando puxar assunto, mudar de assunto, porque é super prático, o evento é para isso, Tá tudo bem, vamos né? seguir o jogo. Então, por que eu tô falando isso, cara? Porque se entender essas particularidades é muito interessante. Você adiciona isso, o fato de estar com uma cultura diferente, você tem que entender o ambiente, você tem que entender o espaço, porque senão você corre o risco de entrar num projeto natimorto. Não porque você não é bom, não porque o trabalho não era legal, não porque o ambiente te expurgou, é porque você não entendeu a regra do jogo. Eu sempre falo muito com minha esposa, a gente conversa demais de carreira aqui, porque tanto eu quanto ela temos uma carreira aqui, obviamente, né? Que é o seguinte, cara, nós viemos para cá, e não o contrário. Então nós temos que jogar de acordo com as regras do jogo daqui. Nós temos que entender como as coisas acontecem aqui, por que as pessoas fazem as coisas de determinada maneira, né? Isso é uma baita lição para um profissional. Mas além disso, Londres especialmente é uma cidade muito multicultural. Talvez das que eu fui a mais multicultural de todas. E é uma riqueza impressionante. Você entender as particularidades culturais, como as pessoas fazem coisa de jeito A, de jeito B. A cidade aqui e o mercado de trabalho aqui se beneficia demais por isso. Então, para te falar, sim, nós temos pessoas estrangeiras no nosso time, é uma maravilha, porque a gente ganha demais com isso, aprende demais com isso, a gente tenta ter um ambiente aberto para que todo mundo se posicione, fale e a gente aprenda. A gente tem que se cercar de alguns cuidados, porque às vezes um jeito mais descontraído ou um jeito menos descontraído pode produzir um efeito diferente. E para traduzir isso numa mensagem que eu também gosto muito de falar para quem está pensando em ter uma carreira, ter uma experiência fora, né? É o seguinte, cara, experiência internacional é legal, sensacional, te agrega culturalmente demais, mas você tem que ter uma experiência profissional para ser um baita profissional? Lógico que não. Você tem que considerar todos esses elementos que eu te falei, o equilíbrio, a sua fase de vida, o que você quer para sua carreira. Eu conheço profissionais sensacionais que nunca trabalharam fora do Brasil, né? E conheço profissionais medíocres que também trabalharam fora. Então a questão não é essa. A questão é, aquilo vai te trazer uma experiência de vida que você quer ter? Esse é o principal. Isso vai levar a sua carreira, ou vai te ensinar alguma coisa para sua carreira que você deseja ter? Você está disposto a investir nisso e passar um monte de escolhas, né, de consequências das escolhas? Faça. Se não, você não tem que fazer. Mas é muito legal, e isso é inegável, particularmente assim, para a minha trajetória, ter a oportunidade de trabalhar com pessoas com um histórico tão diferente, com uma cultura tão diferente. Inegavelmente é uma experiência bem legal.
Legal. Você tocou no ponto que eu ia te perguntar mais para frente, vou dar uma antecipada aqui. A pessoa, pensando num brasileiro aqui no nosso contexto, né, e um jovem profissional ali de 20 e poucos anos, tá no início da carreira, tem poucos anos ainda no mercado, ou está estudando aqui ainda, fez algum estágio ou não. Esse tipo de profissional, ele pode trabalhar fora? Tem demanda para ele? Ou a pessoa que é requisitada, ou que a maioria das oportunidades que você percebe aí fora do país é para um profissional que já está há alguns anos, que já tem alguma casca profissional, ou ele já tem que ter algum pós-graduação e tudo mais, ou o cara que está mais no início, ele pode também, tem espaço para esse tipo de profissional aí? É engraçado, eu falava isso muito com meus alunos, né? E falei para alguns amigos ou colegas com quem eu conversei. Eu nunca, eu digo assim, categoricamente, nesse caso, sem exceção, eu não conheço uma pessoa que esteve comigo, conversou comigo, eu não conheço uma pessoa que tentou estudar ou trabalhar fora e não conseguiu. Tentou de verdade, assim, não é tentou, apliquei uma vez, sabe? Ou apliquei duas vezes, mandei duas cartas, ou olhei lá no LinkedIn Job Posts, não é isso não. Estou falando de pessoa que quis, como objetivo, estudou, entendeu como é que era o processo, preparou para o processo, olhou para aquilo. Eu não conheço nenhuma. Sinceramente, eu não conheço nenhuma que não conseguiu. Agora, o que isso significa? Primeiro, a pessoa tem que ter um instrumental básico. Se você, quanto menos instrumental para trabalhar naquele mercado você tem, obviamente que aquilo limita as suas escolhas, né? Então quer dizer que se eu não falar inglês eu nunca vou trabalhar no Reino Unido? Não, você pode até trabalhar. Pode ser que você pegue uma empresa brasileira que tem uma brasileira, uma empresa que vende para o Brasil, você vai estar ali lidando, mas as suas opções vão diminuindo, né? Então o primeiro ponto é entenda o mercado para qual você quer ir, que tipo de atividade você quer fazer naquele mercado, entenda se há demanda naquele mercado para a sua atividade, né? E aí você vai buscar a oportunidade a partir daí, né? Mas saiba que você vai jogar de acordo com as regras do jogo deles, e não sua. Então, assim, nesse sentido, você pode ter 20 anos de experiência e estar super mal qualificado para uma posição. Porque o que se busca naquela posição é outra coisa. Uhum. Então, não tem uma regra de ouro, assim, a não ser entenda o que você quer fazer e busque, cara. Se tem uma vantagem desse momento atual que a gente vive, é que a informação ela é muito disponível, que é muito fácil se engajar com os recrutadores, etc., com os programas de recrutamento, com eventos de networking. Então, assim, eu até pelo tipo de algumas atividades que eu exerço aqui no Reino Unido, ligadas à Câmara de Comércio, ou até o governo do Reino Unido aqui, eu falo muito com o empreendedor que está chegando aqui, sabe? Ou pessoas que vêm para cá para buscar uma carreira, que estão se formando, e eu falo, cara, hoje, se você tiver coeficiente bunda hora cadeira, você consegue se envolver no mercado, você consegue conhecer quem é quem, você consegue ir para os eventos, você consegue. Só que você vai ter que aplicar para 180, para conseguir 10 respostas, para 6 te agradecerem gentilmente, para 4 te darem uma oportunidade, e eventualmente você ter uma, ou ter 5 se tiver muita sorte, aí varia. Mas se você se dedicar, se você pesquisar, se você entender, e de novo, tiver a percepção de como você se enquadra em um determinado contexto, na minha opinião, não há hipótese de você não conseguir um trabalho fora. Pode ser um trabalho em que você vai dar, de novo, alguns passos para trás para depois dar outros para frente. Você vai ter que ter Legal. escolhas, você vai ter que mudar. Você pode demorar centenas de entrevistas e alguns meses para conseguir. Mas eu não conheço alguém que tentou de verdade e não conseguiu. Legal, bom ponto levantado por você. E de fato é um funil, né? Como se fosse uma prospecção de vendas. Quanto mais cliente você falar, mais a tendência de você converter a venda ou converter a oportunidade de trabalho aí, né? E mais se aprende sobre o mercado, mais se aprende sobre o processo, mais se aprende sobre as pessoas, mais você se engaja e mais condição você tem de passar, né? Então, o que a gente pode chamar de falha, na realidade, é um processo de compreensão e aprimoramento, né? Aperfeiçoamento para você conseguir fazer aquilo. Legal. E aí, indo nessa linha também, assim, que tipo de cuidado que um jovem profissional ou algum profissional que esteja, que tenha em mente aí, né, que queira trabalhar fora e esteja já no processo de entrevistas, tal, que tipo de cuidado é importante de se ter do ponto de vista, poxa, documentação, lógico, né, os vistos e tudo mais, ele precisa ter ali, já ter ali mapeado o que ele vai precisar para cada país que ele está querendo, mas assim,
as entrevistas costumam rolar todas virtualmente? Ele já deveria ir contratado? Tem algum risco aí? Como é que ele pode se assegurar de que a empresa existe, tá tudo bem, é de verdade e tal? Você tem algumas dicas nessa linha? Tem algumas dicas, assim. A primeira delas é, tudo depende daquela situação que eu falei do equilíbrio, né, cara? Qual que é a condição que você tem de viajar para buscar esse negócio fora? Você está estudando e aí vai buscar enquanto você está estudando fora? Pode ser uma. Você tem condição de tirar o tal do sabático, mudar para um país, ver se você tem condição de fazer isso. Infelizmente, pouquíssimas pessoas têm essa condição, né? Legal. Ou não, então tem que continuar trabalhando aqui no Brasil. O que você vai fazer então, cara? Vai jogar confuso a seu favor. Né? Você quer trabalhar nos Estados Unidos, você vai talvez fazer reunião fora do seu horário de trabalho à noite, né, por videoconferência. Ou se você quer trabalhar na Europa, você vai fazer antes de começar a trabalhar, vai levantar cedo para participar do processo. Enfim, primeiro ponto acha o seu equilíbrio. Dentro do seu equilíbrio, como que você vai viabilizar isso, como que você vai estudar. Segundo, hoje dá para fazer, de novo, às vezes você faz algumas escolhas, mas vários dos processos seletivos são virtuais. O que você vai ter que ter uma apresentação legal, você vai ter que entender minimamente da empresa com quem você está aplicando. Então, hoje, o recrutador vê isso muito bem. Cara, você deu uma olhada, você olhou para a indústria, você olhou o que está acontecendo naquele espaço, você olhou para a empresa, buscou o perfil da empresa, pesquisou sobre a empresa, sabe mais ou menos o porquê que você quer fazer naquela vaga. Super interessante, cara. Assim, não é a pessoa que vai te contratar que vai te dizer o que você precisa para ter visto. Não vai ser, às vezes até vai te ajudar a se te contratar, mas antes disso, não. Não é a pessoa que vai te contratar que vai dizer como é que você vai agregar na empresa. É você que tem que ter uma percepção do que você quer fazer lá, né? Então, isso é um ponto muito chave. Assim, a gente acha que as pessoas vão tomar decisão pela gente, elas não vão. Que elas vão planejar pela gente, elas não vão. Elas podem ter papel fundamental, mas isso cabe muito a você. Né? Então, às vezes, a gente é muito inerte, reclama demais. Putz, não tô conseguindo avançar. Talvez você está na hora de você fazer uma meia-culpa e entender que você não se preparou. Né? E isso significa entender se a empresa existe, se a empresa é legal. Em Glassdoor, tem uma série de sites aí que você pode ver, inclusive, o clima organizacional da empresa. Né? Procure os reconhecimentos, Great Place to Work, mídia. Hoje você tem muita ferramenta para pesquisa. Né? Então, se prepare para entender o perfil da vaga, se prepare para entender o perfil da empresa para a qual você está aplicando, do mercado para o qual você está aplicando, e o que você acha que você pode fazer lá, o que você deve fazer, o que você quer fazer, né? Então, minhas dicas iriam muito nesse sentido aí do seu trabalho, de se preparar para uma entrevista de emprego. Se preparar para uma entrevista de emprego não é só saber o que você responde, se vier a pergunta de qual é a sua pretensão salarial. Se preparar para a sua entrevista de emprego não é só porque é também, sei lá, cortar o cabelo, escolher a roupa, escolher qual imagem você quer passar, porque isso muda. É, e não é só assistir os vídeos de gurus que vão te dizer o que você tem que fazer e seguir recrutador em mídia social. Se preparar é entender o perfil da empresa, é entender a rotina, o perfil da vaga e como você pode agregar para aquela empresa e como que aquilo agrega no seu futuro. Aí você vai estar muito mais preparado. Legal. A perspectiva, a gente tem o costume de falar isso por aqui também, no Carreira Talks, de você mudar a perspectiva, né? De que, normalmente, você é treinado, faculdade e tudo mais, você é treinado para ir para uma entrevista como, não vou colocar uma vítima, mas para você ser sabatinado, né? Para você ser o escolhido e tudo mais, e para você convencer a empresa de que você, né, vale ali aquela oportunidade. Mas quando a gente muda a perspectiva, né, de você, por exemplo, a empresa precisa te convencer que é uma boa oportunidade para você também, né? Então, quando você muda a perspectiva, você passa a entrevistar a empresa durante o momento ali, é interessante como você ganha um destaque entre os candidatos que estão concorrendo ali, super interessante. E aí, para você poder se destacar nessa linha, você precisa sentar o bumbum na cadeira, como você bem colocou, com o coeficiente hora a bunda aí, cara, e pesquisar sobre a empresa, conversar com profissionais que já trabalham nessa empresa, porque nessas conversas você vai adquirindo muito repertório sobre o mercado, sobre a atuação da vaga, né, a função que você vai ter naquela vaga, sobre o mercado como um todo. E isso tudo pode levantar várias perguntas que podem ser feitas durante a entrevista, né? Que eu acho que é uma oportunidade que é perdida com frequência nas entrevistas, do tipo, que chegou no final e fala, cara, você tem alguma pergunta? Pô, não, ou então tiro no pé, quanto que eu vou ganhar, qual que é o salário, e quando é que você me responde, e tudo mais, cara, que são coisas que vai te minando ali as suas oportunidades,
quando você poderia cavar uma pergunta ali super elaborada que vai mostrar que você se preparou bastante para estar ali, né? Ou às vezes até conscientizar que a sua resposta também, às vezes, ou a maneira que você coloca uma pergunta, como você ponderou, controla a narrativa, sabe? A pessoa tem um script, o recrutador ali, a pessoa que está te entrevistando, ela vai fazer aquelas 3 ou 4 perguntas e, de repente, se você responder aquelas 3 ou 4 perguntas, você vai possivelmente responder mais ou menos da mesma maneira que todos os outros antes de você responder, né? Ou se você dá uma resposta um pouquinho pensada, as pessoas falam inteligente, esse inteligente aí não é de QI, é inteligência da circunstância, emocional, daquele momento de, pô, vi isso aqui no mercado, vi isso aqui na empresa, parará. Você dá uma resposta inteligente, você leva a conversa para outro rumo, você controla a narrativa, você joga para o seu campo e aí você consegue se destacar. Você não precisa ser gênio, você não precisa fazer nada que vai mudar o mundo, nem prometer ser o Steve Jobs. O que você vai fazer é só mostrar cuidado com aquilo que você está fazendo, carinho com o que você está fazendo, dedicação. Aí o cara fala, pô, se esse cara se dedicou assim, com um insight ou com um pensamento para isso aqui, possivelmente ele vai continuar fazendo isso depois. E você consegue se diferenciar certamente dos outros candidatos, né? Muito bom. Delber, perguntando agora, vamos supor que, poxa, consegui um emprego, embarquei, né, e desembarquei, né, pô, me estabeleci aí primeiros meses, primeiras semanas, vai na empresa. Você tem algum conselho para dar para essa turma que já está dando os primeiros passos aí e nessa ambientação aí cultural da própria empresa, da cidade? Como é que você pode dar de dica para quem já está no processo aí? Pois é, cara. Primeiro ponto entenda que isso foi uma escolha, né? E que você foi aprovado ou não, isso foi uma escolha e que essa escolha vai agregar na sua vida, tá? Então, seja você fazendo um work experience na época da faculdade para trabalhar, enfim, no McDonald's, numa cadeia, num acampamento de verão, seja uma oportunidade para trabalhar numa indústria, seja oportunidade para ser vendedor, para ser garçom, ou uma oportunidade para criar a sua empresa, enfim, você já vai ter uma experiência muito bacana. Mas essa experiência, como a gente já ponderou por aqui, é uma escolha que você fez. Você vai deixar algumas coisas para trás, você vai deixar uma rotina para trás, você vai deixar amigo, amor para trás, é, e você vai escolher ter aquela rotina ali. Então, o primeiro ponto é não queira chegar com a sua vida pronta na primeira semana. Ela não vai estar. Na primeira semana é acampar, sabe? É entender onde tem o supermercado lá da sua casa, é entender onde você pega o ônibus, é entender como é que as pessoas reagem, é entender, por exemplo, aqui no Reino Unido, que dificilmente você olhar no olho de uma pessoa dentro do metrô é uma coisa que é um pouco assustadora, é quase entrar na intimidade deles. Eles não gostam muito desse tipo de contato. Ao contrário do Brasil, que você chega, cumprimenta, fala, e aí, bom? Ainda fala de jogo do Cruzeiro, né? Então, entender um pouco do lugar. Então, toma um tempo para entender o lugar. Você não vai estar com a vida estruturada, você não fica com angústia, cara. Não fica com depressão, assim, não, minha vida vai ser um caos, porque eu não consegui entender isso aqui ainda, eu não consegui entender o sistema, errei o metrô, cheguei atrasado, perdi o táxi, sei lá. Toma tempo, você vai construir aos poucos, sabe? Então, assim, sua primeira prioridade é um lugar para dormir, é onde comer o básico, depois você vai aprender a comprar para cozinhar, depois você vai não sei o quê, depois você vai entender aqui, depois você vai se integrar na comunidade. Aos poucos isso vai se construindo, sabe? Então, não tenta chegar com a sua rotina e a sua vida do Brasil, porque você demorou anos para construir aquilo, né? Então, entenda que é um processo. E a mesma coisa vale dentro da empresa, cara. Você não vai ser o melhor cara da empresa no primeiro dia e também não vai ser o pior. Às vezes a gente dá muita importância, sabe? E lembra de uma coisa, cara. O seu primeiro dia de trabalho numa empresa, certamente na sua história naquela empresa é o dia mais importante da sua vida. Às vezes em geral, mas naquela empresa certamente. E nem de longe é o dia mais importante da vida da maioria ou de todas as pessoas com quem você vai se relacionar naquele dia. Aquele dia não é tão importante para eles igual é para você. Então entenda o seu lugar. Entenda que às vezes as coisas vão demorar para acontecer. Entenda que às vezes alguém não vai ter tempo para você. Entenda que às vezes você vai errar pra caramba. Que alguém não vai ter paciência com você porque o cara tem que bater a meta dele e você não vai conseguir ajudar o cara a bater a meta dele porque você ainda não entendeu os processos. Então, assim, entenda que as coisas demoram um tempo. Tenha foco, tenha persistência e seja muito crítico com relação ao seu papel, à sua postura. Você não tem que ser o que se destaca primeiro, mas também não quer dizer que você nunca vai conseguir se destacar. Então entenda onde você precisa melhorar, entenda com quem você precisa interagir, com quem você não precisa interagir, entenda como você precisa fazer e olhe quem está à sua volta. Entenda o ambiente. Então minha grande dica é essa: construa aos poucos, mas seja muito atento, sabe? Você não é o holofote, você vai achar que o holofote está no centro o tempo inteiro, e não está.
E você é melhor você botar o holofote nos outros. Se você olhar para você não vai aprender com ninguém. Legal, muito bons pontos aí. Delber, olhando para o futuro do mercado de trabalho aí da Europa ou de Londres, só como é que você vê esse mercado em transformação aí, né? Assim, você já percebe, diferente aqui do Brasil, você já percebe alguma mudança ali de fato na tecnologia embarcada ali, uma demanda muito forte por inteligência artificial, pessoas que têm um skill ali de programação. Que movimento que você percebe aí é diferente aqui do Brasil, que possa estar mais acelerado ou não aí relacionado ao futuro do trabalho, que já o futuro presente aí? Pois é, cara. Assim, o que acontece? Primeiro ponto, na minha opinião, é que cada mercado tem sua particularidade, né? Então, talvez uma coisa bacana de falar, que eu tinha pensado em falar, e esse era o momento, não existe mercado, assim, existe mercado de trabalho europeu, mas o mercado de trabalho europeu é igual ao mercado de trabalho brasileiro. As oportunidades em Porto Alegre não são as mesmas de Belo Horizonte, não são as mesmas de Patinga, não são as mesmas de Malieria, da minha cidade, e não são as mesmas de Conceição do Mato Dentro. A Europa é a mesma coisa. Certo? A cidade que você vai escolher, o país que você vai escolher, cada um vai ter ali a sua particularidade. Então, dito isso, ou seja, se você para uma determinada região, as demandas são umas, o sistema funciona de um jeito, o sistema funciona de outro, o horário de trabalho funciona de um jeito, o nível de tecnologia embarcada funciona de outro. Dito isso, na minha opinião, os mercados estão muito dinâmicos, cara, e muito parecidos, sabe? Óbvio que você vai ter mais empresas fazendo certo tipo de coisa, vai para o centro-oeste do Brasil, o agronegócio, a tecnologia está voltada para isso, mas não quer dizer que não tem tecnologia ali, porque tem muita, talvez de ponta, né? Você vai para Manchester, aqui no Reino Unido, um tipo de demanda. Você vem para outro lugar, é outro tipo de demanda. Talvez o que tenha mudado no mundo inteiro, não é só no Brasil, é que antes a gente via tecnologia como um setor. Hoje, tecnologia está virando um meio, linguagem. Tecnologia hoje é linguagem. Você constrói coisas, você constrói ambiente, você constrói espaço com uma linguagem diferente. Então, assim, mutatis mutantes, e nós vamos ver muito isso acontecer. Eu sou de uma época que eu via aulas e cursos de datilografia, existia profissão datilógrafo. Hoje, minhas meninas nem conseguem, assim, 10 anos atrás, um menino nascia e já sabia teclar no computador. Hoje, minhas meninas não sabem teclar porque tudo dela é tela. Então, ela abre meu computador, ela mete a mão na tela para fazer alguma coisa acontecer. Eu sei lá se ela vai saber teclar do jeito que talvez elas ainda saibam, mas as filhas dela talvez nem saibam mais teclar. Do jeito que a gente tecla, né? Lá no QWERTY, né? No famoso QWERTY. Então, assim, para voltar na sua pergunta, a tecnologia hoje é linguagem, parte do mundo, é criação do mundo. Então, a demanda é infinita para isso. No Brasil, na Europa. Então, o setor, assim, saber trabalhar no setor de tecnologia, você não precisa ser desenvolvedor para isso, mas se você for também, você vai ter muito espaço. Mas tecnologia, ela permeia cada vez mais todas as fases da nossa vida, porque ela virou meio, ela deixou de ser fim, deixou de ser um setor específico. Sabe, toda empresa, de alguma maneira, tem uma demanda de tecnologia. E isso está muito claro aqui, para mim está muito claro no Brasil também. Estão mudando aí as bases de conhecimento e digamos, a formação básica que a pessoa precisa ter, sabe? Para poder se inserir no mercado de trabalho. Mas cuidado, porque com o mesmo jeito que isso é uma coisa muito nova, isso significa que algumas coisas vão chegar, vão passar rápido, vão ser superadas rápido, né? Então, você tem que ser muito... eu acho que, assim, a habilidade se adquire. Você estuda, você aprende. O que importa é a sua formação enquanto pessoa, a sua capacidade de entender o ambiente, a sua disposição para fazer certas coisas. Então, cuidado, porque você pode ser o melhor desenvolvedor de software do mundo e ter problema, né? E você pode não ter, como eu, nenhuma skill de desenvolvimento e conseguir se achar no mercado, porque tem espaço também, né? Desde que você saiba interagir com essas questões, tá? Então, eu não vejo grandes diferenças não, Vitor, de verdade. Eu vejo oportunidades e particularidades, eu diria. Legal. Delber, caminhando para o final aí, queria te fazer uma pergunta meio reflexiva aí, né? Que conselho que você daria para você mesmo aí no início da tua carreira, se você pudesse falar com o Delber daquela época lá? Cara, eu voltaria a alguma coisa muito próxima da primeira pergunta, e com um tom talvez assim mais paternalista, que é o seguinte: saiba que o que quer que aconteça, primeiro, é você que vai fazer.
você pode ter mais ou menos apoio, você pode ter mais ou menos pessoas fundamentais à sua volta, você pode ter sorte ou azar, as coisas podem dar mais certo ou mais errado, mas o grande responsável é você. Então, assim, ninguém vai planejar sua carreira para você. Por melhor que a pessoa, por mais que a pessoa te ame, ela não vai fazer sua carreira por você, ela não vai planejar sua carreira por você. E isso significa que você tem que conviver com as consequências das suas escolhas, positivas ou negativas, que você tem que arcar com os ônus ou com os bônus das mudanças que você escolheu ou não escolheu fazer. Né? Às vezes a grande mudança na sua vida pode ser não fazer uma opção, pode não ser, e continuar no que você estava. Né? Então, assim, saiba que eu nunca vi nada ficar pronto de véspera, as coisas tomam tempo, algumas rápido, outras demoradas, mas tem um tempo de maturação das coisas. Entenda esse tempo para saber se você está trocando, abortando ou reconhecendo a derrota na hora certa, ou se tem mais coisa para sair dali. Então, assim, não se apegue demais a um ponto de que aquilo fique podre, e também não solte cedo demais antes que ele fique maduro o suficiente para você colher o fruto daquele negócio, né? Mas saiba que depende de você. E segunda grande questão, se aconchegue nas pessoas boas. Você vai ter muita gente ruim à sua volta, você vai ter muita gente desagradável, com quem o seu santo não bate, pessoas que vão querer te fazer mal às vezes, mas se você olhar bem, você vai ter pessoas com um coração sensacional, sensacional, e uma pessoa de coração bom, acima ou abaixo de mim na hierarquia, próximo ou longe de mim, nunca me fez mal e sempre me fez bem. Então se apegue nas pessoas boas, mas o principal, cara, seja a pessoa que você queria que os outros fossem para você. Tenha tempo para os outros, tenha tempo para conversar com os outros, tenha tempo para ouvir os outros. E eu tenho certeza também que eu nunca também tive nenhum desgosto, nenhum problema por ter ajudado alguém na minha vida. Só me trouxe coisa boa. Então saiba disso. Primeiro você faz e depois você espera, sabe? Assim, não acho que tudo no mundo é culpa sua. Não é. Às vezes coisas acontecem que você não controla. Existe imponderável, existe ação dos outros. Você pode estar na sua faixa no trânsito, tranquilo, e alguém pode vir bêbado ou dormir no volante e bater em você. Sabe? Então nem tudo é culpa sua. Nem tudo de mal que acontece no mundo e com você é culpa sua. Mas você é o grande guardião da sua trajetória, da sua carreira. Se acontecer uma coisa ruim, é você que vai ter que sair desse buraco. Muito bom. Cara, que aula, viu? Delber, cara, queria ficar o dia inteiro aqui conversando contigo, mas vou encerrar para a gente não se estender muito. Queria muito agradecer aqui tua disponibilidade, tua agenda e, enfim, tua transparência aí para compartilhar os seus aprendizados. Acho que foi super legal e espero que você tenha gostado também. Não, Vitão, foi um prazer, cara, de verdade, adorei, assim, é sempre bom trocar essas ideias. Queria também ter mais tempo, mas certamente nós vamos ter outras oportunidades. Outra das vantagens desse mundo atual, as mídias sociais estão aí para isso, né? Vamos engajar, vamos trocar ideia. Enfim, acho que fico à disposição aí para a gente continuar esse debate e certamente espero te rever em breve aí, ainda que virtualmente, ou quem sabe pessoalmente, corona permitindo, no futuro próximo. Foi um prazer, parabéns demais pela iniciativa, acho que você tem tocado e tem feito bem aí para muita gente que está com muita angústia na carreira, seja no início, seja depois. Então, continue com o trabalho aí, que é muito legal. Show de bola. Um abraço, Delber. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço, Sucesso para você aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.